Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa aula será de geografia. Nós vamos realizar aí o Recordando Rotas, páginas 166 e 167. Mas dentro dessa aula de geografia, nós vamos também trabalhar com o Ampliando Rotas, tá? Que é aquele outro livro de vocês. Como eu conversei com vocês em outras aulas, essa semana nós teremos aí a iniciação, né? Iniciaremos esses livros, então dentro de outras disciplinas. Pode ser que eu faça como nós estamos fazendo agora, inicia com geografia e depois vem a disciplina, ou pode ser que, vamos supor, robótica ocupe uma aula inteira, tá certo? Então, hoje nós faremos dentro da aula de geografia a atividade de geografia e mais o Ampliando Rotas, tá certo? Então, vamos lá. No livro de geografia de vocês, o Recordando Rotas, peço que vocês acompanhem aí, do capítulo 4, página 167. Leia a imagem a seguir se a energia eólica é limpa e renovável, porque apenas alguns estados do Brasil utilizam. Então, assim, é uma questão pessoal, mas que tem que ter um pouco do conhecimento daquilo que nós conversamos e trabalhamos, né? Então, observa aí a região, né, a parte do Brasil que tem essa energia eólica e por que será que nesses outros estados não tem, tá? Número 2. No Brasil, a fonte de energia mais utilizada para gerar energia elétrica é a hídrica, que é uma das mais limpas e é eficiente. Apesar disso, o Brasil pode passar por uma crise energética, dependendo das dinâmicas das chuvas. Explique essa afirmação. Então, por que mesmo, né, o Brasil tendo a fonte hídrica, né, para energia elétrica, nós podemos aí passar por uma crise energética? Qual é a relação, qual é a dependência que existe entre a chuva e a produção de energia elétrica hídrica, tá? Na número 3, você vai colocar C para certo e E para errado em cada uma dessas afirmativas sobre a hidrelétrica de Itaipu, certo? Então, observem, coloque C para certo e E para errado. Justifique os itens que você classificou como errados. Aí, na número 4... alguns desses itens da número 3 estarão errados. Você vai justificar por que você colocou ele errado, mostrando qual é a forma correta, que seria o certo, tá? Então, 167 e 168. Agora, nós vamos iniciar o livro de vocês Ampliando Rotas, né? Que estava no armário. Na semana retrasada e semana passada, nós pedimos aos responsáveis, né, de vocês que fossem buscar. Então, vamos lá no livro de vocês, Ampliando Rotas, certo? Para fazer agora essas atividades. Então, aí nós temos a capa do livro, né? Vocês já tiveram contato em sala de aula junto com a sua professora. E aí nós vamos... nesse material, lá na página 8. Então, aí vem todo o início, né, do livro. Deixa eu colocar aqui para ir lá com vocês. Aqui nós começamos a falar um pouquinho sobre as normas de segurança, porque esse material, ele é um material que vai trabalhar muito com experiências, muita prática, né? Então, você precisa ter certos cuidados, né? Como um cientista tem ao realizar as suas experiências, tá? Então, são normas de segurança que nós vamos colocar aí. Então, todas as atividades possuem suas regras, assim como um jogo ou um esporte, certo? Do mesmo modo, existem regras para que os projetos sejam realizados com segurança, tá? E alcancem bons resultados. Então, durante a atividade prática que você realizar nesse livro, primeiro, organize o material e a mesa de trabalho. Então, sempre que você for fazer uma atividade prática, organize o seu material primeiro, organize o espaço onde você vai realizar essa atividade.
Verifica na lista de materiais se tá tudo ok, se a mesa está organizada com o espaço que vai dar certo para você realizar a sua atividade, tá? Isso vai facilitar no momento de você fazer o trabalho. Questão 2, lave as mãos antes e depois da atividade. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, né, nós temos aí que ter isso como hábito, como rotina, que é lavar bem as mãos com água e sabão, tá? 3, mantenha o local limpo. Então, antes de você começar seu trabalho, você já vai organizar para deixar limpo. E quando você terminar, você vai deixar aí o ambiente limpo também, seja na sua casa, seja na nossa sala de aula, tá certo? 4, não deixe alimentos ou bebidas sobre a mesa de trabalho. Se você está realizando uma atividade prática e você vai lanchar ou você vai comer, ocupe um outro espaço, porque, né, pode cair sobre o seu trabalho, tá? Pode fazer com que você se distraia. Então, ao invés de você estar focado na sua atividade, o seu cérebro vai estar ali focado no seu processo, né, de alimentação. Então, tem duas possibilidades, né? Você pode contaminar o seu lanche, aquilo que você está comendo, com o material que você está usando. Você pode, 3, na verdade, deixar cair, sujar o seu ambiente, e o seu cérebro também vai perder o foco, né? Ao invés de ele estar focado na atividade, ele vai estar dividido entre outras coisas, tá certo? Use luvas descartáveis, se possível, né? Tem alguns materiais que são utilizados aí para análise que é necessário o uso de luva, tá? Amostra de solo, amostra de alimentos em decomposição, tá? Então, a luva é importante. Peça ajuda. Em caso de dúvida, sempre consulte o professor ou um adulto responsável, tá? Aqui vem algumas dicas para você quando você for entrevistar, quando você for fotografar ou quando você for filmar alguma pessoa, tá? Então, se for necessário entrevistar alguém para o seu projeto, siga essas dicas. Elabore antes as questões da entrevista, né, ou da enquete. Não deixa para criar as questões na hora que você está entrevistando. Você precisa fazer isso com antecedência. Peça autorização antes de fotografar ou filmar o entrevistado, né? Você não pode filmar uma pessoa, fotografar uma pessoa sem que ela autorize, ok? Solicite a autorização do proprietário para filmar ou fotografar em lugar onde seja um pré-requisito, né? Nas propriedades particulares, você precisa de uma autorização. Não divulgue as imagens na internet. Caso isso seja necessário, peça auxílio do professor para obter a autorização da pessoa retratada e dos responsáveis pela criança, pelo adolescente que aparecem nas imagens, tá? Durante a pesquisa, consulte sites confiáveis. Às vezes você vai lá, coloca a sua pesquisa lá vamos supor, na plataforma do Google, a primeira opção que aparece para você, você já copia ou já faz como uma resposta verdadeira, né? Então, às vezes, nem sempre isso é verdadeiro, tá? Então, consulte um site confiável, tá? Existe uma infinidade, existem vários sites, blogs na internet. Só que nem todos trazem informações corretas e completas, tá? Então, para uma boa pesquisa, dê preferências a sites de universidades, centro de pesquisas, organizações não governamentais. Sites que sejam reconhecidos, tá certo? Então, nós iniciamos aqui o projeto. O primeiro projeto do 5º ano se chama Menos é Mais, tá? Então, o início do projeto, você pode colocar aí a data da aula. Essa aula, ela vai acontecer no dia 16, que é segunda-feira, né? Então, aqui você já vai preencher, tá? E vamos iniciar aí. Do que você precisa para viver bem? Todas as coisas que você possui são realmente necessárias para a sua vida? Quando você não usa ou não gosta mais de um objeto, o que você faz com ele? Hoje, muita gente pensa sobre questões como essas, que tratam da relação entre o que consumimos e resíduos sólidos, comumente chamados de lixo, que se acumulam no mundo. Analise os cartoons a seguir. Não vai demorar para esse celular chegar aqui. Novo celular, né? A propaganda lá e aqui o tanto de resíduos, né? Porque a tecnologia, ela está avançando muito rapidamente. Então, nós compramos um celular. Vou lá, esse celular que lançou eu quero porque ele tem câmera assim, porque
a memória dele é maior, né? E seja lá qual for o motivo, você quer aquele novo celular. Passa uma semana, 15 dias, um mês, esse celular já está ultrapassado, porque já vai lançar um novo celular com mais memória, né? Com a tela diferente, né? O design, enfim, a gente vai procurando motivos. E aí eu já quero trocar o meu celular. Então essas questões são questões para nós refletirmos na necessidade que nós temos de consumo, né? Eu preciso realmente fazer essa troca? Eu dei o exemplo do celular, mas nós temos aí tablets, né? Nós temos notebooks, televisão, roupa mesmo, né? Tá na moda, sai da moda e eu tô querendo sempre trocar. Quando eu troco, o que eu faço com essa minha troca? Eu descarto, eu dou para uma pessoa que não tem, que precisa. Então é essa reflexão que a gente já vem fazendo em outras disciplinas e que agora no nosso projeto, né, vai ficar bem forte com relação a isso, tá certo? Então vamos continuando aí. Uma breve história do consumo, tá? Então aqui, tudo que está no carrinho do supermercado foi para a lata de lixo, tá? Como vocês estão vendo aí nessas duas imagens, né? Então eu tenho aqui, ó, deixa eu até pôr no vermelho. Fui lá no mercado, comprei, né? Rodo, vassoura, produtos de limpeza, espelho. E aí, com o passar do tempo, isso vira lixo acumulado, né? Então, qual é a relação entre as mensagens transmitidas pelos dois cartoons? Então, o primeiro cartoon, né, traz aqui, não vai demorar muito, esse celular chega aqui. E uma breve história do consumo também, né? Então, qual que é a relação que existe entre essas duas imagens, entre esses dois cartoons, né? Então, para vocês pensarem um pouquinho aí, tá certo? Como você faria para descobrir a quantidade e os tipos de resíduo sólido produzidos em sua escola ao longo do dia, tá? Então, durante o dia, na nossa escola, quais são os tipos de resíduos que nós produzimos? Então, vamos analisar a questão do lixo. Por que existe lixo? Como ele é descartado e o que pode ser feito para resolver os problemas causados pelo excesso de lixo produzido pelo ser humano? Ao final, vamos elaborar um plano de ação para reduzir a quantidade de resíduos produzidos na escola e assim torná-la mais sustentável, tá? A nossa escola já tem um projeto com relação a isso, né? Já tem acho que uns 2 ou 3 anos, as irmãs entraram com um projeto de sustentabilidade, cada professor, cada funcionário da escola recebeu sua xícara, recebeu seu copo e nós abrimos mão dos copos descartáveis, tanto para o café quanto para a água, né? Por quê? Porque nós percebemos que a escola como um todo estava produzindo um excesso de resíduo, né? Um excesso de lixo. Então, cortamos o uso dos copos descartáveis. Foi uma forma de trabalhar essa questão de sustentabilidade. Mas o que mais poderia ser feito, né? Uma reflexão para nós aí. Então, agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é lixo, para que vocês possam compreender e ver o que pode ser reaproveitado, reutilizado, né? Então, como você responderia a pergunta do título acima? O que é lixo? É possível que você tenha pensado que lixo é tudo aquilo que não aproveitamos e jogamos fora. Mas será que muitas coisas descartadas, como lixo, não poderiam ser recicladas ou reutilizadas? E o que acontece com o lixo depois de descartado? Para ajudar as pessoas nas respostas a essas questões, observe os exemplos nas imagens a seguir, tá? Então, aqui nós temos o agricultor separando o milho das folhas, né? E o milho cozido em prato com uma colher, ambos feitos de plástico. Número 1. Nas fotografias são mostradas 2 embalagens diferentes para o milho. A palha, folhas secas que envolvem a espiga e o prato descartável de plástico. Qual a diferença entre essas 2 embalagens, né?
Qual que é a diferença entre a palha de milho e o prato e a colher descartável aí? 2. O que acontece com a palha de milho depois que ela é descartada? Pense em todas as possibilidades. 3. O que acontece com o prato e a colher descartáveis depois que uma pessoa come o milho cozido? Pense em todas as possibilidades. Daí você vai organizando as suas ideias e pensando o que pode acontecer, tá? Aqui nós temos o vocabulário, né? Descartar é desfazer-se de algo que não tem mais utilidade. Descartável é aquilo que se joga fora depois do uso, o que é usado apenas uma vez ou poucas vezes. Embalagem é o envoltório no qual o produto é colocado. Por exemplo, uma caixa, tá? Os lixos produzidos diariamente nas residências, nas ruas, nas praças e nas vias públicas recebem o nome de resíduos sólidos urbanos. Esses resíduos sólidos podem ser de vários tipos: papel, metal, vidro, plástico, orgânico e eletrônico, tá? Então, classifique as embalagens do milho mostradas nas imagens anteriores de acordo com o tipo de resíduo sólido a que pertencem. Então, o milho embalado na palha, ele é papel, metal, vidro, plástico, orgânico ou eletrônico? E o pratinho e a talher é de papel, metal, vidro, plástico, orgânico ou eletrônico? Você vai colocar aí na questão 4. Na questão 5, nos métodos tradicionais de plantio, a palha do milho é separada das espigas e misturada à terra para se tornar adubo nas novas plantações. Pergunte a uma pessoa da sua família ou da sua comunidade, né? Entre em contato por telefone, WhatsApp, conversa com alguém, se ela conhece algum outro uso para a palha de milho. E anota aqui a resposta dessa pessoa, tá certo? Então, nós vamos até aqui, até a página 13, iniciando aí a introdução desse conteúdo, tá? Vamos fazendo mais essas atividades, né? Sempre com capricho, sempre com empenho que você já tem feito, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que essa semana teremos sim algumas atividades diferenciadas, tá certo? Então, talvez nós vamos precisar aí trocar alguns horários. Eu venho falando isso em todas as aulas, porque se você não se atentar em um vídeo, você vai se atentar no outro vídeo, porque senão daqui a pouco tá lá no mural cheio de perguntas. Tia, por que não teve aula de história? Tia, por que não teve aula de ciências? Então, fiquem atentos que essa semana nós teremos um horário diferente da nossa rotina, tá certo? Combinado? Então tá bom. Até a nossa próxima aula, tá? Você fique com Deus. Nós nos encontramos em nossas aulas aqui, tá bom? Tchauzinho!